Crise curiosa que seria até engraçada, se não tivesse potencial para nos levar a uma tragédia. A tensão entre a elite econômica e o regime é evidente. Tudo por conta da Lei Magnitsky, que desabou sobre um ministro da nossa Suprema Corte. A Lei Magnitsky foi criada para punir indivíduos e entidades envolvidos em violações graves de direitos humanos ou em corrupção significativa. Muito tem se falado sobre essa lei nos últimos dias aqui no Brasil, mas, para quem estava fora do ar por qualquer motivo que seja, segue um resumo. Assim, você não precisa sair do vídeo para pesquisar sobre o que a gente está falando. Em 2008, Sergei Magnitsky, um advogado e auditor russo, descobriu um esquema de fraude fiscal massivo que teria sido orquestrado por autoridades russas, envolvendo cerca de 230 milhões de dólares. Após denunciar o caso, ele foi preso, mantido em condições precárias e em 2009 morreu sob custódia em circunstâncias amplamente denunciadas como resultado de tortura e negligência médica. O episódio gerou forte repercussão internacional, sendo visto como exemplo de corrupção estatal e abuso de poder. O Congresso dos Estados Unidos, motivado pelo lobby de Bill Browder, que era o ex-chefe do Magnitsky, aprovou em 2012 o Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act. Através da aplicação dessa lei, os Estados Unidos podem congelar bens e ativos financeiros de indivíduos ou entidades estrangeiras envolvidos em violações graves de direitos humanos, como tortura, execuções extrajudiciais, perseguição política, corrupção significativa, como suborno, desvio de recursos públicos, e também podem proibir a entrada dessas pessoas nos Estados Unidos, bem como bloquear transações financeiras no sistema bancário americano. Pois bem, o juiz da Suprema Corte Brasileira que desistiu de servir à justiça e resolveu fazer dela a sua escrava, foi sancionado pela Lei Magnitsky e acabou provocando uma rachadura sem precedentes entre a elite econômica financeira e os três poderes da República. Isso porque, caso a ordem institucional não seja restabelecida, a elite financista, além do povo brasileiro, é claro, vai sofrer as consequências por tabela. Para resumir tudo numa frase, a Magnitsky ameaça a Faria Lima. Mas o que pode acontecer de tão ruim? Alguns nomes da grande mídia tupiniquim, como a imortal Miriam Leitão, numa mostra da absoluta ignorância que contaminou as redações e invadiu até a Academia Brasileira de Letras, minimizam os efeitos da lei, alegando que o ministro sancionado não tinha conta nem bens nos Estados Unidos. Brilhante como um pano de chão usado, né? A jornalista não entendeu que os bancos brasileiros não poderiam dar asilo ao violador de direitos humanos, sob pena de serem também enquadrados na lei. Por isso, o Itaú já correu para avisar que cumpriria a Lei Magnitsky no Brasil. Mas o que será que pode acontecer caso um banco insista em aliviar para o violador sancionado? Tá legal, vamos desenhar. Primeiro, bloqueio de ativos internacionais. Todos os ativos e contas do banco localizado nos Estados Unidos seriam imediatamente congelados. O banco ficaria proibido de movimentar recursos em dólares no sistema bancário americano. E como o dólar é a moeda de liquidação global, isso afetaria diretamente o seu funcionamento, mesmo que as suas operações principais fossem no Brasil. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, todos eles operam também em dólar. Outros países com leis semelhantes, como o Canadá, Reino Unido, União Europeia e Austrália, poderiam adotar sanções coordenadas aumentando o isolamento financeiro. E acreditem, o Kim Paim não ia ter nada a ver com isso no caso da Austrália, tá bom? Segundo, desconexão do sistema SWIFT. Embora a Lei Magnitsky não mencione o SWIFT diretamente, sanções desse tipo geralmente resultam em pressão para retirar o banco do sistema internacional de mensagens financeiras. Isso limitaria drasticamente transações internacionais, já que a maioria dos pagamentos e liquidações entre bancos passa pelo SWIFT. Vale uma pequena pausa aqui para explicar em linhas gerais o que é esse sistema SWIFT para quem ainda não acompanha o programa Geoeconomia, aqui no canal do Quinto Elemento. SWIFT é a sigla para Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. É uma cooperativa internacional fundada em 1973, sediada na Bélgica, que conecta mais de 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países. O SWIFT não é um banco e não movimenta dinheiro diretamente, mas ele fornece uma rede segura e padronizada para que bancos e instituições financeiras possam se comunicar, possibilitando transferência de dinheiro, pagamentos, ordens de câmbio, operações de comércio exterior e etc. Quando você manda dólares do Brasil para os Estados Unidos, o dinheiro não viaja pelo SWIFT. O SWIFT apenas envia uma mensagem codificada e padronizada entre os bancos envolvidos dizendo: o banco A autoriza transferir X dólares para a conta Y do banco B. A liquidação real acontece por meio de contas de correspondentes. Quem tem mais de 30 anos vai se lembrar quando tinha que ir até o banco pessoalmente fazer transferência e o caixa dizia que estava sem sistema. Pois é, mais ou menos isso. Ficar sem o SWIFT é o mesmo que ficar sem o sistema. Quase todas as transações internacionais usam o SWIFT. Sem ele, um banco fica praticamente mudo para o resto do sistema financeiro global. É como se lhe fosse cortada a internet das finanças. Embora o SWIFT seja independente, ele está sujeito a leis e regulamentos da União Europeia e colabora com sanções internacionais. Quando uma instituição é banida do SWIFT, ela não consegue mais enviar nem receber mensagens de pagamento internacionais, o que isola o banco do comércio global. Terceiro, corte de correspondentes bancários. Bancos estrangeiros cortam relações com o banco sancionado para não correrem o risco também de sofrer sanções. Quarto, perda de acesso ao dólar. Qualquer transação em dólar, mesmo que fora dos Estados Unidos, normalmente passa pelo sistema financeiro americano. Sem acesso a esse sistema, o banco teria de operar só em moedas alternativas, o que resultaria num prejuízo sem tamanho. Quinto,
impacto reputacional e regulatório. Os clientes iniciariam uma corrida para retirar recursos rapidamente desse banco, por medo de não conseguirem fazer transferências internacionais. O Banco Central do Brasil teria que intervir para evitar a quebra, podendo decretar intervenção, liquidação ou venda forçada da instituição. As agências de rating rebaixariam imediatamente a nota de crédito do banco, tornando inviável captar recursos. Mas a essa altura, a instituição já teria virado pó. E se fosse só isso, tava até bom, viu? O caos viria mesmo por conta de um efeito dominó. Com a ajuda do ChatGPT, vamos mostrar o que aconteceria caso o Brasil fosse atingido pela Lei Magnitsky. Sim, um país inteiro pode sofrer as consequências da Magnitsky, através das suas principais instituições, como o Banco Central, por exemplo. E olha, isso já ocorreu em alguns países, como o Irã, Coreia do Norte, Síria e parcialmente com a Rússia. Bom, então, após o anúncio da sanção, o que acontece? 1. Publicação de lista de autoridades governamentais, militares e empresariais proibidas de negociar com os Estados Unidos e aliados. 2. Inclusão do Banco Central e principais bancos comerciais em listas de sanção. 3. Congelamento de ativos soberanos no exterior, como reservas internacionais e fundos soberanos. 4. Proibição de investimentos estrangeiros em títulos do Tesouro Brasileiro denominados em moeda forte. Já nos 3 primeiros dias, a gente teria um colapso do comércio exterior. Exportações e importações passariam a exigir pagamentos via canais alternativos, como moedas locais, compensações diretas ou criptomoedas. Navios e companhias aéreas de países aliados às sanções recusam carga cuja origem ou destino é o Brasil, por risco de seguro internacional, já que seguradoras também podem ser sancionadas. Empresas brasileiras listadas em bolsas internacionais têm negociação suspensa. Entre os dias 4 e 7, aconteceria o choque no sistema financeiro, exclusão de bancos brasileiros do sistema SWIFT ou bloqueio prático por perda de correspondentes. Dólar e euro disparam no mercado paralelo, sendo que o câmbio oficial torna-se irrelevante. Empresas importadoras começam a estocar insumos críticos por medo de desabastecimento. Cartões de crédito e débito internacionais deixam de funcionar para brasileiros no exterior. Já na segunda semana, aconteceria o isolamento econômico. Fugas de capitais. Investidores estrangeiros vendem ativos brasileiros a qualquer preço ou simplesmente os abandonam. Colapso da B3, a Bolsa de Valores, por falta de liquidez. E para piorar, as reservas internacionais congeladas no exterior não podem ser utilizadas para estabilizar o câmbio. O governo tenta então implementar controles cambiais e de capitais, restrições a saques, proibição de remessas para fora e na terceira semana a gente já teria efeitos internos severos. Escassez de combustíveis, de peças de reposição, medicamentos e tecnologia. Indústria automotiva e de bens de capital paralisadas por falta de insumos importados. A inflação dispara devido ao choque de oferta e começa o risco da hiperinflação. O mercado negro de divisas se expande. O dólar paralelo domina o comércio internacional. Na quarta semana, teríamos o ajuste forçado. O governo teria que buscar acordos bilaterais com países que não aderiram às sanções, como China, Rússia, Irã e etc., para criar canais de pagamento alternativos, usando moedas como yuan, rublos, barter e etc. Empresas de commodities como soja, minério e petróleo passam a trocar mercadorias por bens essenciais, o que seria uma espécie de escambo moderno. A economia formal encolhe, cresce o peso das redes paralelas e informais. A população sente uma forte redução no poder de compra e o aumento de desemprego. E aí, você já viu, né? Por aí vai. Como a gente pode ver, o Brasil estaria completamente quebrado a essa altura e ainda nem falamos das consequências práticas do atraso tecnológico que fatalmente aconteceria. Nas telecomunicações e internet, teríamos o estrago no backbone internacional, que é a infraestrutura de rede que interliga países e continentes, formando uma espinha dorsal da internet para a comunicação e o transporte de dados entre as nações. Operadoras de cabos submarinos, como por exemplo empresas com participação de AT&T, Lumen, Telefônica, cortariam conexões diretas. A internet ficaria restrita a rotas via países não sancionados, com atrasos enormes e instabilidade. E os serviços de satélite? Bom, haveria restrição de contratos com empresas como SES, Intelsat e Starlink, que é a SpaceX, cortando acesso em áreas remotas. E o tráfego internacional? Bom, haveria uma filtragem ou bloqueio de ASN, os blocos de IPs brasileiros, nos roteadores internacionais por ordem dos países sancionadores. E mais, hein? Adeus Big Techs e serviços de nuvem. Com o Google pulando fora, Gmail, YouTube, Google Search, Google Maps e Android Play Store deixariam de operar oficialmente no Brasil. Apps não podem mais ser atualizados e a segurança digital se degrada rapidamente. Sem a Microsoft, a gente teria o bloqueio do Office 365, Teams, OneDrive e Azure para os IPs brasileiros. Empresas que dependem do Azure, como a ERP, CRM, sistemas bancários, perdem acesso imediato. Sem a Amazon, a AWS, que é a Amazon Web Services, é desligado para clientes brasileiros. Serviços como streaming, Prime Video e Marketplace são encerrados. A Apple também estaria fora do jogo. App Store bloqueada, iCloud suspenso, iPhone sem updates de segurança e com problemas para autenticar apps pagos. Seria o caos, mas tem mais. Pagamentos e meios eletrônicos. Visa, Mastercard, American Express deixariam de liquidar transações brasileiras no exterior e para compras internacionais. PayPal, Stripe, Adyen cortam contas de clientes brasileiros. Transferências via SWIFT e redes similares param por completo, afetando também fintechs e bancos digitais. Tá bom para você? Mas calma,
se segura que ainda não acabou. Cadeia de suprimentos e logística. Sem acesso a softwares de gestão logística globais como o SAP, o Oracle e o Salesforce, portos e aeroportos enfrentam caos na administração de cargas. Sistemas de rastreamento e despacho internacional ficam offline, atrasando ou impedindo desembaraço aduaneiro. O impacto corporativo seria imediato. Empresas de todos os setores, indústria, comércio, serviços, que usam ERP em nuvem, perdem acesso a dados críticos. Hospitais ficam sem acesso a fornecedores estrangeiros e softwares especializados ficam com manutenção de equipamentos comprometida. Universidades e centros de pesquisa perdem acesso a bases de dados internacionais, periódicos científicos e softwares acadêmicos. E mesmo as ações mais banais do dia a dia de hoje não poderiam mais ser feitas. Vida cotidiana. WhatsApp, Facebook, Instagram e outros apps americanos podem sair do ar oficialmente, obrigando o uso de alternativas regionais ou redes descentralizadas. Trabalho remoto. Plataformas como Zoom e Google Meet deixam de funcionar, isolando equipes brasileiras de parceiros externos. Entretenimento. Netflix, Spotify e outras plataformas encerram os serviços, impulsionando pirataria e redes alternativas. O efeito dominó político e social. A economia informal digital cresce rapidamente, com o uso de VPNs, redes peer-to-peer e serviços alternativos hospedados em países não sancionadores. Os crimes cibernéticos se expandem. Roubo de dados, golpes e uso de software pirateados aumentam, como se já não fossem grandes o suficiente agora, né? O governo tenta criar infraestrutura nacional de nuvem e acordos com a China, a Rússia e outros, mas leva meses ou até anos para ter a capacidade próxima ao que foi perdido. Em suma, o Brasil está sob forte pressão internacional. Isso pode ser bom pra gente, se as instituições cederem, mas também pode ser o fim de uma nação, caso esse regime queira peitar o sistema e insistir que a gente vive em uma normalidade institucional. A gente vai se arruinar se o Brasil continuar fingindo que pessoas não foram acusadas injustamente, privadas dos seus direitos pelo capricho de um juiz que sequestrou o país. E o pior de tudo, com a anuência dos seus pares. E aí, será que a nossa elite econômica vai acordar a tempo?